Olá, pessoal. Vamos trabalhar agora as medidas de superfície. Então, para medir essa superfície de figuras planas, nós vamos utilizar a área. E aí vocês vão me perguntar, né, o que é que diz respeito à área? Pois bem, se queremos entender o quanto vale uma superfície dessa, que é de uma figura plana, nós fazemos uso de uma formulazinha para poder chegar ao valor dessa área. Então, para calcular a área, nós temos aqui, por exemplo, o quadrado. Então, nós fazemos o quê? Lado vezes lado. Eu fiz uma legendazinha que eu fui usando e colocando mais para baixo, então eu vou colocando o que eu quero próximo para que vocês entendam. E no arquivo que eu vou disponibilizar para vocês, eu vou colocar a informação condensada, para não ter repetição, tá? Vou colocar em outra cor. Botar aqui um verdinho, pronto. E aí, o que é que nós precisamos compreender? Para eu entender quanto vale toda essa superfície dessa desse quadrado, o que é que nós vamos precisar saber? Precisamos entender que vamos ter conhecimento de quanto vale cada o lado. Então, se tem uma propriedade do quadrado que nós temos aqui, é o seguinte: o quadrado tem quatro lados iguais e tem quatro ângulos retos. Pronto. Essa informação, todos nós, desde que começamos a trabalhar com geometria, nós temos essa informação. Então, o quadrado tem quatro lados iguais. Se eu sei quanto vale um lado, eu sei quanto vale os outros lados. Pronto. Então, nós utilizamos aqui, para a área, nós utilizamos a letra S. E para o lado, nós utilizamos a letra L. Então, nós vamos ter aqui essa fórmula, ó. A área é igual a lado vezes lado, ou podemos dizer também que a área é igual a lado elevado ao quadrado. Então, tenho aqui um exemplo. Se eu tenho um quadrado que diz ter 6 metros de lado, então eu só tenho que aplicar a fórmula. E a fórmula é essa daqui. Então, a área é igual a lado vezes lado. Então, área é igual a. Se eu sei que cada lado vale 6 metros, então eu vou fazer 6 vezes 6, porque nós vamos ter que substituir a informação. Então, 6 vezes 6 é igual a 36. Então, 36. Mas assim, 36 o quê? 36, eu estou vendo que cada lado vale metro. Se eu estou multiplicando 6 metros por 6 metros, então eu vou ter 36 metros quadrados. Toda vez que nós vamos representar áreas de figuras planas, nós vamos pegar essa medida, que ele está representado aqui, a unidade, e vamos representar em ele elevado ao quadrado. Eu coloquei a informação aqui, mas não cheguei a falar dela, que a unidade fundamental das medidas de superfície é o metro quadrado. Então, teremos o quê? Os múltiplos e os submúltiplos do metro, só que elevado ao quadrado. Então, metro vezes metro, metro ao quadrado, certo? Então, é bem tranquilo para a gente fazer esse cálculo. Vamos entender aqui como vai ficar a parte do retângulo. Deixa só eu copiar essa partezinha aqui da área, que vai ser essencial. Como eu disse, depois eu vou colocar a informação toda juntinha, como está esse aqui de baixo, num lugar só, uma legenda só. Mas por hora, à medida do que a gente for usando, eu vou disponibilizando dessa maneira aqui, ok? Então, bora lá. Para calcular a área do retângulo, precisamos entender o que compõe ele. Então, essa parte aqui de baixo é o que nós chamamos de base. Então, essa base vale para esse retângulo, ou para essa linha, esse lado aqui, ó, como vale esse lado aqui de cima. Então, os dois têm o mesmo valor, os dois são considerados base. E os dois aqui, ó, representado pela letra H, temos a altura, tanto de um lado quanto do outro, afinal, eles são iguais. Então, para calcular uma área, nós temos o quê? Base vezes a altura. Então, se eu tiver hoje
um determinado, vou colocar só diminuir um pouquinho aqui para a gente ganhar espaço. Então, meu exemplo tá aqui assim, ó. Aparece para a gente um retângulo e esse retângulo ele tem, ó, 10 metros de base e tem 4 metros de altura. Tá pedindo a área, ou seja, quer conhecer o quanto vale essa superfície aqui. Então, para isso, temos que utilizar a fórmula. E a fórmula diz o quê? A área é a base. Então, quem é a base? 10 metros. Vezes, ó, a área é igual a base vezes a altura. A altura é de 4 metros. Então, a área é igual a 10 vezes 4. Então, essa área é igual a quê? 40 metros quadrados, certo? Então, essa superfície aqui desse retângulo corresponde a 40 metros quadrados. No que diz respeito ao paralelogramo, nós vamos utilizar a mesma fórmula que nós utilizamos aqui em cima. Então, vocês vão perceber que algumas fórmulas são iguais, não vai muito longe. Eu vou copiar esse aqui para baixo, é a mesma legenda. Então, bora olhar aqui. Porque se hoje eu completasse esse retângulo daqui, ó, seria o complemento do daqui, só que de cabeça para baixo. Então, o paralelogramo é como um retângulo, só que é um retângulo que tombou para o lado. Então, o cálculo da área é o mesmo do retângulo. Nós vamos ter a altura, e a altura vai ser de quê? Do ponto mais inferior até o ponto mais superior. Então, essa que é a nossa altura aqui. E a base, como eu já mostrei para vocês, é esse valor que está aqui ou o valor que está aqui em cima, porque eles são iguais, certo? Então, bora lá. Para calcular o paralelogramo, nós vamos precisar ter conhecimento de quem é a base e quem é a altura. Então, no nosso exemplo, eu vou só diminuir um tiquinho aqui. No nosso exemplo, nós tivemos o que? Esse daqui. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Aliás, eu vou copiar esse paralelogramo para não ter maiores dificuldades na hora de replicar, né? Porque tem algumas figuras geométricas que me dão dor de cabeça de fazer a mão livre. Então, veja que aqui está escrito, ó, base igual a 8 centímetros. Então, essa base aqui é equivalente, pronto, eu vou marcar dessa forma, é equivalente a 8 centímetros. E essa altura deles é equivalente a 4 centímetros. Vou até marcar em azul para ficar claro que eu estou falando da altura. Então, qual vai ser a nossa área? A área é igual a base vezes altura. Quem é a base? 8. Que é a altura? 4. Então, a área é igual a 8 vezes 4, que nós teremos o quê? 32. Se foi dado em centímetros cada unidade, quando eu multiplico um pela outra, temos 32 centímetros quadrados. Ok. Vamos ver agora como é que vai ficar o triângulo. Para o triângulo, não precisamos do lado aqui. Deixa eu só condensar essas informações. Pronto. E aí temos o seguinte: para o triângulo temos a base e temos a altura. A altura também diz respeito, ó, do ponto mais inferior até o ponto mais superior. E aí é normal termos uma dúvida. Tati, se hoje eu trabalhar com um triângulo retângulo, vai ser a mesma coisa? Me conte aí. É ou não é? É a mesma fórmula. Caramba, hoje ele não quer transformar. Então, vai ser a mesma coisa aqui. Pronto, transformei. Então, nós vamos considerar a área, perdão, a altura. Nós vamos considerar a base e vamos aplicar a fórmula, que é
base vezes altura, depois dividido por 2. Então, tanto faz se o triângulo é desse daqui, ele pode ser um isósceles, pode ser um equilátero, como ele pode ser um escaleno, que é o caso aqui de um triângulo retângulo. Então, vamos calcular com a mesma fórmula, é o mesmo processo, viu, gente? Vou colocar só essa informação aqui para baixo, para mostrar que vale tanto para um, vale para o outro. Então, vamos supor que eu tenha esse triângulo. Pronto, eu vou usar esse triângulo daqui, apesar dele não estar o mais certinho do mundo, tá? Ele tá um pouquinho torto, então logo não é um triângulo retângulo, mas vamos lá, é o que tem para hoje. Então, vamos aqui. Vamos supor que essa altura dele, como foi dada aqui, ele tem 4 decímetros, tá? E essa base tem 5 decímetros. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Pois bem, do lado de cá já tem a dica, né? A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, a área é igual a 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Então, 20 dividido por 2, essa área vai ser igual a 10. Se eu estou vendo que as unidades estão em decímetros, então eu vou dizer que o resultado é decímetro quadrado. Ok? Trapézio. Eu acho que eu só vou descer um pouquinho aqui para dar um pouquinho mais de espaço. Tem essa função aqui. Pronto. Opa. Esse eu não tive para onde correr. Eu tive que copiar, porque o trapézio não saía certinho. De jeito nenhum. A fórmula do trapézio, deixa eu apresentar os elementos para vocês. Esse daqui de cima é a nossa base menor, por isso eu estou utilizando letras minúsculas. O daqui é uma base maior, então por isso que eu estou utilizando letras maiúsculas. E nós temos a altura, que é do ponto mais inferior até o ponto mais superior. Mas, Tatiane, pode ser que o trapézio venha no sentido contrário? É claro que sim. Olha, saiu até certinho. Claro que sim. Então, vamos trabalhar com ele assim aqui no nosso exemplo, para ver como é que vai ficar. Então, ele vai ficar dessa forma aqui. Esse vai ser nosso exemplo, tá? Então, por quê? Porque a fórmula, veja que eu só estou somando as duas bases. Então, ao invés de eu ter um trecho aqui, outro trecho cá em cima, eu estou transformando as duas em uma coisa só. E aí eu multiplico pela altura e depois eu divido por 2. Então, bora entender como é que vai ficar isso. Aqui eu estou dizendo que a base menor vale 2 milímetros e que a base maior vale 4 milímetros, tal como a altura vale 3 milímetros. Ok, como é que vai ficar essa continha aqui? Esse é o nosso exemplo, tá? Botar em azul também. Exemplo aqui. Ok, então, no nosso exemplo, temos essa situação, que tanto faz se esse trapézio está para cima, se está para baixo, se está de lado, ele vai servir da mesma forma. Então, a área, como diz a fórmula aqui, vai ser igual a quê? A base maior mais a base menor vezes a altura, que é de 3 milímetros, e tudo isso dividido por 2. Então, a nossa área é 4 mais 2 vai ser igual a 6. 6 vezes 3 vai dar 18. Então, 18 dividido por 2. 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, 9 o quê? Se todo ele aqui foi dado em milímetros, temos milímetro quadrado como resposta aqui da nossa área, ok? Vamos lá, vamos para o próximo, entender aqui como é que funciona o losango. Losango, parece um balãozinho, temos aqui as diagonais. Então, de um vértice até o outro, sem ser o lado, temos a diagonal menor
que eu vou utilizar letra minúscula. Diagonal maior, que nós vamos usar a letra maiúscula, como eu coloquei na legenda aqui do lado, para que vocês não tenham dificuldade na hora de identificar. Colocar a fórmula aqui embaixo e vamos supor, vou desenhar aqui nosso exemplo, tá? Então vamos supor que eu tenho aqui um losango horrível, mas que a diagonal maior corresponde a... É uma obra de arte, viu, gente? Porque nessa medida, 12 quilômetros, e aí aqui a diagonal menor tem 6 quilômetros. Então, olha como é que vai ficar. A fórmula diz que eu tenho que multiplicar as duas diagonais e dividir por 2. Então, a fórmula diz, faça o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor e divida por 2. Então, 12 vezes 6 vai dar 72. Não é isso? 72. E 72, só que dividido por 2, né? Então, essa área é igual a 36 quilômetros quadrados. Então, é o valor que nós chegamos aqui. Então, apresentei para vocês todas as áreas que nós vamos trabalhar, todas as fórmulas, e aqui vamos treinar um pouquinho. Por quê? Porque existem situações em que encontramos essas situações assim, em que temos que desmembrar algo para poder entender o todo. E quando eu estou trabalhando com área, se eu preciso de uma área total e ele é formado por algumas partes, eu só tenho que somar essas partes depois. Então, bora lá. Se por um acaso eu quero saber a área desse quadrado A. Então, eu estou vendo que o quadrado A aqui, ele tem o quê? 15 metros de lado. Então, se ele é um quadrado, então, para a área do quadrado, eu sei que eu tenho o quê? Lado vezes lado. Então, se cada lado vale 15, então eu sei que a área é igual a 15 vezes 15. E aí eu só tenho que calcular e dar o valor. B. B é um retângulo. E para um retângulo, a área é base vezes altura. Então, a área de B, 10 vezes 6. Então, a área de B, 10 vezes 6, para a gente calcular aqui. E por fim, chegamos na área da figura C, que vai ser igual a 2 metros de lado, porque é um quadrado. Então, todos os lados valem 2 metros. Então, ó, 2 vezes 2, porque é a mesma fórmula do quadrado que já está ali, lado vezes lado. Então, vamos lá. 15 vezes 15, então vai dar 225. 225. 10 vezes 6, então 60. E 2 vezes 2, que vai dar 4. Então, como aqui já está pedindo a soma, né, da figura A com B com C, então temos 225 mais 60 mais 4. 225 mais 60 vai dar 285. 285 mais 4 vai dar 289. Então, eu sugiro para vocês que realizem essas contas no papel direitinho para não ter nenhuma divergência. Aqui, por exemplo, ó, o 15 vezes 15, eu já vou aquele processo de cabeça por fórmula, mas muitas vezes a gente erra, né? É natural errar. Então, aqui, ó, 25 vezes 25 mais 60 mais 4. Então, 289 metros quadrados. Só que são anos de prática, né, gente? E qualquer um pode errar mesmo tendo anos de prática. Bora lá para outro tipo de questão.
Muitas vezes nos dão o problema assim escrito. E aí, como é que a gente vai fazer? A medida da base de um triângulo é 10 metros e a altura 8 metros. Qual a sua área? Bem, primeira coisa que eu considero ideal é fazer o desenho. Por que não? Então, vamos botar aqui um triângulo que, como ele está dizendo, ó, a medida da base é 10 metros. Então, eu já sei que daqui até aqui temos 10 metros. E a altura, 8 metros. Então, 8 metros. Aí a gente tem que lembrar qual é a fórmula do triângulo. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Logo, a área vai ser igual. Quem é a base? 10. Quem é a altura? 8. E divido tudo por 2, como manda a fórmula aqui. Então, a área, 10 vezes 8, 80. Dividido por 2, 40. Então, 40 é o quê? Se foi dado em metros, a nossa resposta é metro quadrado, ok? Então, a área do triângulo é de 40 metros quadrados. Vamos ver esse daqui. A área de um losango cuja diagonal maior mede 8 metros e a diagonal menor 4 metros. Então, vamos lá. Essa daqui, a maior, 8 metros. A menor, 4 metros. Então, qual é o processo, né? A área da diagonal de um losango, como eu fiz primeiro aqui o desenho, indicando quem é quem, então é só lembrar, a área vai ser igual a diagonal maior vezes diagonal menor e divide tudo por 2. Ah, Tatiane, eu acho mais fácil fazer uma legenda do que fazer um desenho. Não tem problema. Você também pode chegar aqui e fazer assim, ó. Diagonal maior é igual a 8. Diagonal menor igual a 4. Pronto. Cada um deles mede 4 metros. Você só aplica a fórmula aqui. Então, a área é igual. Quem é a diagonal maior? 8. Quem é a diagonal menor? 4. E divide tudo por 2. Então, essa área é igual a 8 vezes 4, 32, dividido por 2, que vai dar 16. Vou fazer por etapas, tá? 32 dividido por 2. Então, essa área é igual a 16 metros quadrados. Ok. Temos também essa questão aqui que fala o seguinte, que eu vou plantar milho em um terreno que tem 50 metros de comprimento e 20 de largura. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Se ele tem 50 de comprimento e tem 20 de largura, ele está falando de um terreno retangular. Então, desenho o retângulo e vamos colocar aqui, ó, 50 metros de comprimento por 20 de largura. Então, isso é um retângulo. E o retângulo, a fórmula da área é igual a base vezes a altura. Então, base, 50, vezes a altura, 20. 5 vezes 2, 10. Com os outros dois zeros, temos o quê? 1.000 metros quadrados. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Não. Mas, assim, é importante, como eu falei daquela outra questão, se por um acaso eu tiver assim, ó, uma pessoa fez um desenho de um retângulo com telhadinho. Gente, eu sou péssima desenhista.
Pronto, mais ou menos isso aí. E aí eu digo que aqui, por exemplo, essa base, ela vale 8 centímetros por 5 centímetros de altura. E aí eu digo também que a altura do meu retângulo é igual a 6 centímetros. Então, qual a área desse desenho aqui de casinha? Ou seja, a casinha com o telhadinho. Então, se eu preciso da área total do desenho, o que é que vai ser a área total do desenho? Vou chamar aqui, ó, como área T de total. Então, a área total é igual à área do retângulo mais a área do triângulo. Então, eu só preciso achar as duas áreas e somar uma com a outra. Pronto. Então, vamos entender como é que vai ficar isso aqui. Essa área total é igual a. Vamos fazer os cálculos à parte. Para calcular a área do retângulo, vou usar aqui ó, um azulzinho. Eu vou dizer que a área é igual a base vezes altura. Ok. Então, essa área é igual a 8 vezes 5. Essa área é igual a 40 centímetros quadrados. Eu botei metros, mas são centímetros quadrados. Pronto. Então, essa daqui é a do retângulo. Deixa eu botar aqui fora. Então, já sabemos a área do retângulo, que é igual a 40 centímetros quadrados. E a do triângulo vale quanto? Pronto. A área do triângulo é igual a base vezes altura dividido por 2. Sabendo disso, deixa eu tirar esse desenho aqui. Sabendo disso, nós só temos que calcular como vai ficar essa fórmula. Então, vai ser base. Quanto vale essa base? Pois bem, é o mesmo valor dessa daqui de baixo. Então, ela também vale 8 vezes a altura de 6 centímetros. E, por fim, dividimos tudo por 2. 6 vezes 8, 48. Dividido por 2, então, vai ser igual a 24 centímetros quadrados. Então, a área do triângulo vai ser igual a 24. Então, essa área total é igual a 40 mais 24, ou seja, 64 centímetros quadrados. Ok. Mas vamos supor que eu esteja falando de uma determinada pintura e que eu quero pintar todo esse trecho do telhado de vermelho e todo o trecho da casinha de amarelo. Só que tem um lugar que é um quadrado representado aqui pela janela que eu não quero pintar. E esse quadrado, ele vale 3, não, vamos dizer que 2 por 2. Então, ele tem, ó, 2 centímetros por 2 centímetros, é um quadrado. Como eu não quero pintar, eu tenho que excluir ele desse processo daqui. Então, primeira coisa, qual é a área do quadrado? Lado vezes lado, ou seja, ó, lado vezes lado. Então, essa área equivale a 2 vezes 2. Ok. 2 vezes 2 vão dar 4 centímetros quadrados. Ok. Eu já vi que o retângulo mais o triângulo juntos dão 64 centímetros. Só que, na hora que eu retirar, porque eu disse que eu não quero pintar esse quadradinho aqui 2 por 2, eu devo fazer o quê? Retirar os 4 centímetros quadrados que nós acabamos de achar da janela. Então, o total a ser pintado vai ser o quê? 60 centímetros quadrados. Então,
fica claro aqui para vocês que toda vez que eu tenho que somar áreas, eu tenho que fazer o quê? A soma dos resultados. Mas se eu desejo excluir um determinado trecho, eu tenho que subtrair esse trecho. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Venho em breve com mais novidades, com mais exercícios e revisões para que nós possamos trabalhar. Muito obrigada!